Você já parou para pensar em quem realmente é o Espírito Santo? Não o conceito, nem a imagem abstrata, mas a pessoa. Aquele que estava presente na criação do mundo, aquele que guiou profetas, que desceu como fogo no Pentecostes e que hoje deseja habitar dentro de você. Por que será que tantos falam do Pai, adoram o Filho, mas hesitam quando o assunto é o Espírito Santo? Será por medo, desconhecimento ou pela profundidade misteriosa que envolve sua presença? Se você já sentiu um vazio mesmo frequentando a igreja, se busca algo mais na sua caminhada espiritual, este vídeo é para você. Vamos juntos revelar a verdade poderosa sobre o Espírito Santo, não com achismos, mas com base na Bíblia e nos registros que atravessaram gerações. E antes de mergulharmos nessa revelação, já te convido a curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo o que você sabe sobre o Espírito Santo e, claro, se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam sua fé e ampliam seu conhecimento sobre o reino de Deus. Prepare seu coração. O que você está prestes a ouvir pode transformar completamente sua maneira de viver a fé. Mesmo entre cristãos fiéis, existe um véu de mistério sobre o Espírito Santo. Muitos conseguem imaginar Deus como Pai, um Criador soberano. Conseguem se conectar com Jesus, o Filho, que andou entre nós, sofreu e ressuscitou. Mas quando se fala em Espírito Santo, o silêncio paira, ou no máximo surgem dúvidas. Essa confusão não é nova. Ao longo da história da Igreja, o Espírito Santo foi muitas vezes colocado em segundo plano. Em parte, isso se deve à linguagem simbólica usada nas Escrituras. O Espírito é retratado como vento, fogo, pomba, símbolos que apontam para algo poderoso, mas intangível. E o ser humano tende a buscar aquilo que pode ver e tocar. Mas é justamente aí que está o segredo. O Espírito Santo não é uma energia ou uma força. Ele é uma pessoa, uma personalidade divina com emoções, vontades e ações. Ele pode ser entristecido, pode falar, pode agir, pode ser resistido e pode ser íntimo de quem o busca. No livro de Atos, os discípulos, mesmo após anos caminhando com Jesus, ainda estavam incompletos até serem cheios do Espírito. O que faltava neles era exatamente essa presença transformadora que dá ousadia, clareza espiritual e poder para cumprir a missão do Evangelho. E muitos hoje vivem da mesma forma, crendo, mas incompletos. Sabem da existência do Espírito, mas não o conhecem, não o ouvem, não o seguem. Por isso vivem uma fé mecânica, superficial, muitas vezes marcada pelo medo e pela dúvida. Jesus disse: é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. Esse melhor dito por Jesus não era hipérbole. Ele sabia que a presença do Espírito Santo na vida de cada discípulo seria o maior presente que Deus poderia dar após a salvação. Quando o Espírito Santo é apenas uma doutrina, ele é ignorado. Mas quando é reconhecido como pessoa, ele se revela. E onde ele está, a liberdade, discernimento, autoridade e, principalmente, transformação. Você já sentiu o Espírito Santo agindo na sua vida? Já o ouviu? Já o percebeu te direcionando? Ou consolando? Se a resposta é não ou talvez, não se preocupe. Este é só o começo. Ao falarmos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é comum enxergarmos com clareza o papel do Pai como Criador e o do Filho como Salvador. Mas quando olhamos para o Espírito Santo, a percepção se torna difusa. Por quê? Porque o Espírito não veio para se glorificar, mas para revelar Cristo. E por isso, muitos o veem como um coadjuvante, quando na verdade ele é essencial. O Espírito Santo é Deus, em plenitude, não é menor nem subordinado. Ele é coigual e coeterno ao Pai e ao Filho. Está presente desde o início de todas as coisas. Em Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Isso mostra sua atuação desde o primeiro momento da criação. No batismo de Jesus, vemos a Trindade em perfeita harmonia. O Filho entra nas águas, o Pai fala dos céus e o Espírito desce como uma pomba. 3 pessoas, um só Deus, uma unidade. Perfeita em propósito e essência. Mas então, por que esquecemos tanto do Espírito? Porque ele é discreto. Ele não aparece para chamar atenção para si. Jesus explicou isso claramente. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Isso é profundamente revelador. O Espírito não age para ser adorado por si só. Ele exalta Jesus. Ele nos conduz ao Pai. Ele revela a palavra. Ele comunica o que vem do céu com precisão e poder. Ele é como a luz que ilumina a obra-prima. Sua função não é aparecer, mas revelar. Mas não se engane, isso não diminui sua importância. Sem ele, não há vida espiritual. É o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem nos regenera, nos dá novos olhos, novo coração. É ele quem nos sela para o dia da redenção. Negligenciá-lo é como tentar respirar sem ar. Viver a fé sem o Espírito é existir sem vida. Ele é chamado de Paráclito, que significa ajudador, conselheiro, advogado. Um título que demonstra sua proximidade. Ele não está distante, ele está em nós. Jesus prometeu. Isso, ele habita convosco e estará em vós. Não é uma força que vem e vai, é Deus habitando no íntimo de quem o aceita. Ao entender o papel do Espírito Santo na Trindade, compreendemos que ele não é um recurso para momentos emocionais, mas a própria presença de Deus em nós, que nos transforma à imagem de Cristo. Essa compreensão muda tudo. Tira o Espírito Santo do lugar simbólico e o coloca no centro da nossa vida cristã. Ele não é opcional, ele é essencial. Imagine o início de tudo. Nenhum som, nenhuma forma, apenas o vazio. E então, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa é uma das imagens mais poderosas da Bíblia. Antes da luz, antes da terra firme, antes mesmo da separação entre céu e mar, o Espírito já estava ali, presente, ativo, poderoso. Não era um espectador, era agente. Onde havia caos, ele trazia ordem. Onde havia vazio, ele preparava vida. Essa é a natureza do Espírito Santo desde o começo. Ele organiza, transforma, vivifica. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo só apareceu no Novo Testamento com os apóstolos ou no dia de Pentecostes. Mas isso não é verdade. Desde o Antigo Testamento, o Espírito já se movia com autoridade e propósito. Foi o Espírito quem capacitou Bezalel com sabedoria e habilidade para construir o tabernáculo. Sim, até mesmo as artes e os detalhes da obra de Deus eram inspirados por ele. Foi o Espírito quem encheu Gideão de coragem. Foi o Espírito quem se apossou de Sansão, dando-lhe força sobrenatural. Foi o Espírito quem inspirou os profetas a proclamar mensagens celestiais, mesmo quando isso significava perseguição ou morte. E o profeta Isaías disse algo profundo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Anos mais tarde, Jesus leria essa mesma passagem na sinagoga e diria: hoje se cumpriu esta Escritura. Isso nos mostra que o Espírito Santo não é limitado por tempo nem por testamento. Ele se move de eternidade a eternidade, e sua atuação não cessou com a última página da Bíblia. Pelo contrário, ele continua pairando. Hoje, ele paira sobre corações confusos, sobre mentes aflitas, sobre lares destruídos, sobre igrejas que perderam o rumo. Ele ainda traz luz onde há escuridão, ainda traz direção onde há incerteza, ainda traz vida onde há morte espiritual.
Mas há uma diferença crucial. Antes, ele vinha sobre as pessoas momentaneamente, para tarefas específicas. Agora, ele habita dentro de nós. Isso só foi possível após a morte e ressurreição de Jesus, que purificou e santificou o templo espiritual que somos nós. E essa é uma verdade libertadora. Você não precisa estar em um culto especial ou esperar uma sensação para experimentar o Espírito Santo. Você já pode estar cheio dele agora mesmo. Tudo o que ele precisa é de um coração aberto, arrependido e desejoso por sua presença. A mesma força que pairava sobre as águas e deu início à criação pode renovar sua vida hoje. Imagine os discípulos. Eles haviam deixado tudo para seguir Jesus, suas famílias, suas profissões, seus sonhos. Viveram 3 anos intensos ao lado dele. Viram milagres, ouviram palavras que transformavam corações e testemunharam o céu tocando a terra. Agora, Jesus lhes diz que vai embora. A angústia, o medo e a insegurança tomam conta. Mas é nesse cenário que ele pronuncia uma das declarações mais ousadas e reconfortantes de todo o Evangelho. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outro Consolador. Em grego, a palavra usada é Parakletos, aquele que é chamado para estar ao lado, ajudar, sustentar. Não se trata apenas de consolo emocional. Trata-se de uma presença viva que guia, ensina, fortalece, revela. Alguém que está constantemente ao lado, mas também dentro do crente. Jesus disse algo ainda mais intrigante. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Melhor? Como poderia algo ser melhor do que ter Jesus fisicamente ao lado? A resposta é simples e poderosa. Com o Espírito, Deus deixa de estar apenas ao nosso lado e passa a habitar em nós. Essa promessa não era um plano emergencial. Era o plano original de Deus. Restaurar a comunhão com a humanidade através da habitação do seu Espírito. Não mais em templos feitos por mãos humanas, mas em corações quebrantados e dispostos. E Jesus deixou claro qual seria o papel desse Consolador. Quando vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Ou seja, o Espírito não apenas consola, ele ensina, guia, revela. Ele nos lembra da palavra quando mais precisamos. Nos convence quando erramos, nos impulsiona quando hesitamos. No dia de Pentecostes, essa promessa se cumpriu de forma pública e poderosa. Línguas como de fogo desceram sobre os discípulos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas o verdadeiro milagre não foi o som nem as línguas, foi a transformação. Homens medrosos se tornaram ousados. Pescadores se tornaram pregadores. A palavra começou a se espalhar como fogo em palha seca. E o mais belo, essa promessa ainda está de pé. Jesus não disse, ele virá apenas sobre os apóstolos. Ele disse, para que fique convosco para sempre. Isso inclui você, inclui hoje. Talvez você tenha se acostumado a uma fé fria, racional, religiosa. Talvez ache que só alguns escolhidos experimentam esse nível de intimidade com Deus. Mas não, o Espírito é para todos os que creem, para todos os que pedirem. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O Consolador não é uma ideia, ele é uma pessoa. Ele está aqui, e ele quer te guiar à verdade, sustentar sua fé e revelar a glória de Cristo em sua vida. Se existe uma marca inconfundível da presença do Espírito Santo na vida de alguém, é a transformação radical. O Espírito não se limita a consolar ou ensinar. Ele capacita, renova, cura, liberta e nos torna irreconhecíveis aos olhos do mundo. Veja o exemplo de Pedro. Antes do Pentecostes, ele era impulsivo, instável e negou Jesus 3 vezes. Após ser cheio do Espírito, tornou-se o primeiro grande pregador da igreja.
Aquele que antes se escondia com medo de ser reconhecido, agora se levantava diante de milhares com ousadia, proclamando: Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Resultado? 3.000 pessoas se converteram em um só dia. Isso não é apenas sobre pregar, é sobre ser empoderado de dentro para fora. O Espírito Santo opera em camadas. Ele transforma o caráter, desperta dons espirituais, dá discernimento em decisões e, principalmente, nos molda à imagem de Cristo. O apóstolo Paulo explica isso de maneira clara. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Perceba, são frutos, não apenas comportamentos. São resultados naturais de uma vida cheia do Espírito. Ou seja, não se trata de tentar ser melhor, mas de estar tão cheio de Deus que a mudança vem como consequência. Mas não para por aí. O Espírito também concede dons sobrenaturais. O mesmo Paulo escreve sobre isso. A um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outro fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação. Esses dons não são para a exaltação pessoal, são para a edificação do corpo de Cristo. São ferramentas que o Espírito distribui conforme sua vontade para cumprir propósitos específicos no reino. Infelizmente, muitos têm medo ou desconfiança desses dons por causa de abusos e espetacularizações. Mas isso não anula sua veracidade. O erro de alguns não deve nos impedir de buscar o que é verdadeiro. O Espírito é santo. Ele age com ordem, propósito e edificação. E mais, ele dá poder para vencer o pecado. Muitos cristãos vivem presos a ciclos de culpa, tentando melhorar por esforço próprio. Mas a Escritura diz: se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. É pelo Espírito que conseguimos vencer a carne, resistir às tentações e andar em santidade. Sem ele, lutamos sozinhos. Com ele, somos fortalecidos com poder celestial. Não é exagero dizer que não há vida cristã sem o Espírito Santo. Há religião, há moralismo, há esforço humano, mas não há transformação real. Se hoje você se sente estagnado, frio, sem direção, talvez o que está faltando não é mais força de vontade. É mais do Espírito. Uma das maiores promessas que o Espírito Santo traz para o cristão é a possibilidade de uma relação íntima e pessoal com Deus. Não se trata de um Deus distante, mas de uma presença constante que habita dentro de nós, guiando cada passo, inspirando cada decisão e fortalecendo nossa caminhada. Jesus afirmou: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E no último dia, Deus vos dará outro Consolador, que estará convosco para sempre. Essa presença não é apenas para momentos especiais, mas para o dia a dia, para as pequenas decisões e também para os grandes desafios. Mas, como reconhecer essa voz interior? Como saber se é o Espírito falando conosco? Primeiramente, é importante entender que o Espírito Santo atua com uma sensibilidade amorosa e uma sabedoria profunda. Ele não grita, mas sussurra, conduzindo nosso coração e mente para aquilo que edifica, que consola, que revela a verdade. Em momentos de dúvida, ele traz clareza. Em momentos de angústia, conforto. Em momentos de tentação, força para resistir. Ele é o conselheiro que nunca falha, o amigo que nunca abandona. Além disso, a Bíblia nos exorta a andar no Espírito, o que significa permitir que ele influencie todas as áreas da nossa vida, nossos pensamentos, palavras, atitudes e relacionamentos. Não é uma ação passiva, mas uma entrega diária, um diálogo constante. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos lembra:
Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Isso significa liberdade. Liberdade para viver de acordo com a vontade de Deus, não por obrigação, mas por amor e desejo genuíno. A intimidade com o Espírito também produz discernimento. Em um mundo cheio de informações, opiniões e influências, é o Espírito que nos ajuda a separar o verdadeiro do falso, o útil do superficial. Ele é a bússola espiritual que nos mantém no caminho estreito rumo à vida eterna. Mas para cultivar essa intimidade, precisamos criar espaço para que ele trabalhe. Isso acontece na oração, na leitura da palavra, no silêncio interior e no arrependimento constante que abre nosso coração para Deus agir. Você já experimentou essa presença diária? Já sentiu o Espírito Santo guiando suas escolhas? Se ainda não, saiba que essa experiência está ao alcance de todos. Basta desejar, pedir e permitir que ele transforme sua vida. O Espírito Santo não é um conceito distante ou uma ideia abstrata. Ele é o companheiro fiel que Deus nos deu para nos tornar verdadeiros filhos e filhas dele. Se você chegou até aqui, é porque algo está mexendo dentro de você. Talvez um desejo profundo de experimentar uma transformação verdadeira, de sentir a presença de Deus de forma real e pessoal. A boa notícia é que o Espírito Santo está ao seu alcance, pronto para entrar, transformar e renovar sua vida. Mas como abrir espaço para ele? Como fazer esse convite que muda tudo? Primeiro, comece com sinceridade. Deus conhece seu coração, mas ele quer que você decida se entregar. Confesse suas dúvidas, suas fraquezas, seus medos. Seja honesto consigo mesmo e com ele. Depois peça, com fé: Espírito Santo, venha habitar em mim, guia-me, ensina-me, transforma-me. Não há fórmula mágica, apenas um coração aberto e disposto. Em seguida, se entregue à direção que ele traz. Pode ser um sentimento de paz, um desejo de mudar algo na sua vida, uma palavra que toca sua alma. Aceite essa direção sem resistência. Lembre-se das palavras de Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O Espírito Santo responde ao clamor do coração sincero. E, por fim, mantenha essa comunhão. Cultive um tempo diário para ouvir a voz do Espírito, para ler a Bíblia com atenção e para orar com sinceridade. Essa é a base para uma vida cheia do Espírito. Não permita que o medo ou a dúvida te afastem. O Espírito Santo é amor, é poder, é consolo. Ele quer te levar a uma vida plena, de propósito e paz. Se hoje você sente o chamado, não espere mais. Faça essa oração agora. Abra seu coração e permita que a presença de Deus transforme sua existência para sempre. Hoje, percorremos juntos um caminho profundo sobre quem realmente é o Espírito Santo. Desde o princípio da criação, passando pela promessa de Jesus, até o poder transformador que ele exerce em nossas vidas hoje. Vimos que o Espírito não é uma ideia distante, mas uma presença viva, constante e atuante. Ele é o mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação, que deu poder aos profetas do Antigo Testamento e que veio para habitar em nós após a ressurreição de Cristo. Ele é o Consolador prometido, que nos ensina, guia e fortalece para vivermos em comunhão com Deus. Você aprendeu que viver cheio do Espírito não é uma questão de emoção ou circunstância, mas uma entrega diária, um relacionamento íntimo que transforma nosso caráter, desperta dons espirituais e nos capacita a vencer o pecado. Agora, para que essa verdade se torne realidade na sua vida, aqui estão algumas dicas práticas para começar hoje mesmo. Busque o Espírito em oração sincera. Abra seu coração, peça por sua presença e direção e confie que ele está ouvindo. Leia a Bíblia com atenção e humildade. Permita que o Espírito lhe revele as verdades escondidas nas Escrituras. Esteja atento à voz do Espírito. Muitas
Vezes ele fala em sussurros, trazendo paz, convicção ou força para agir. Pratique o fruto do Espírito. Exercite o amor, a paciência e o domínio próprio, deixando que sua vida reflita a presença dele. Participe de uma comunidade cristã. O Espírito age também através do corpo de Cristo, fortalecendo e edificando uns aos outros. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem poderosa. Comente aqui abaixo suas experiências ou dúvidas sobre o Espírito Santo. Vamos crescer juntos nessa caminhada. Lembre-se, o Espírito Santo quer transformar sua vida hoje. Ele está pronto para agir, guiar e renovar você. Basta abrir a porta do seu coração.